Aqui no 15 a gente tem esse fundo que tá sendo um ótimo suporte, né? Esse 500 aqui, 492. Aí depois, lá pra cima tem o canal, bem visível aqui o canal, é normal também. Aqui pra cima, mais um canal. Mais um não, né? Um grandão aqui, ele ficou meio expandido pra cá, mas um canal relativamente grande. Aí tinha 60, 70 pontos de canal aqui. Aqui é aquela LED que a gente estava vendo agora há pouco, que é a linha rosa, passa por aqui. E passa outra linha aqui em cima, que é a linha do... Não tô inclinado assim, mas é a linha que eu comentei sobre a formação de triângulo no gráfico diário, com a parte de cima amarela e a de baixo roxa. Tá passando aqui. Daí, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem algumas pernas de impulsão após o rompimento do canal. A Ângela tinha perguntado de alvo de triângulo. Aqui aconteceu um, só que não foi de triângulo, foi do canal mesmo. Até aqui estava considerado que era um canal ainda, porque testou aqui e voltou praticamente no mesmo dia lá pra dentro, né? Aqui é a mesma coisa, rompeu entre aspas e voltou também no outro dia já no gap, já abriu dentro do caixote. Quando ele rompe um caixote, daí geralmente também é projetado o tamanho, a amplitude ali do caixote para baixo ou para cima, né? Se ele romper mesmo, ou se ele não romper, a região aliás, se ele romper o caixote, ele teria que andar essa projeção média aí. Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Ó, aqui ele tem um gap aqui, né? Ele fechou em baixa e tal. Daí deu um candle estranho aqui no último candle do dia. Respeitando a média de 20 ali, também que eu uso para price action, análise técnica, eu gosto de usar a sua média de 20. E beleza, a gente tem a amplitude do canal ali que era essa, né? Mais ou menos, ó. Foi meio mal medido aqui. Aí. Ou se quiser botar como essa daqui, eu não considero essa parte aqui do canal, mesmo sabendo que é uma região forte por conta dos outros dias, porque aonde ficou mais tempo foi aqui dentro, né, do 76 ao 612. 613 mais ou menos. Aí vai lá, beleza, aqui rompeu, projeta lá para baixo, ó. Passou um pouco, né? Passou um pouco, mas acabou cumprindo ali a região e foi encontrar outra região de volume que era 90. Tá aí, beleza também. Daí a gente teve essa perna de alta, e aí abertura em retração de fibo. Para quem não consegue enxergar, tá aqui, né? Essa perna de alta. E aí cumpriu ali a retração de fibo logo na abertura do mercado, praticamente. Daí cumpriu a retração, outra perna de alta para cima. Mais uma perna de impulso aqui. E aí de novo, ele tá trabalhando ali na região do 588 com 600, é ali a região de 61.8, 50% de fibo. Que é uma região que tá bem travada, e não consegue romper tão fácil, né? Ali. Daí também tem mais uma coisa dentro de um gráfico maior, que talvez dê para enxergar por aqui, que além dessas retrações, a gente tem essa perna de baixo aqui num gráfico num time frame maior, conseguindo enxergar um pouco mais distante da tela, vamos dizer assim, em relação ao fractal. Isso daqui não, é a perna de impulso de baixo, e daí de novo está respeitando a região do 61.8 de fibo. Então aqui já começa a ter algumas. Não é, não é alvo logo de início, né? Mas os dois cenários lá que a gente comentou em outra aula, não lembro que dia que foi. Bom, a gente tem essa perna menor, um time frame menor. ah, isso daqui que eu tinha marcado, que também é a região de Fibo desse dia, anterior no caso. Até aí, beleza, tá lá abrindo em Fibo. Se ele abrir nessa região aqui do fechamento, que é o 11, ou do 600, ou dessa região do 90 aqui, daí a gente vai ver um gap de baixa. Possivelmente vai entrar menos fluxo de venda por conta do cenário que a gente tem aqui agora que eu estou mostrando para vocês, né? Baixo num canal, Fibonacci, com perna, com segunda perna aqui no caso de do Fibo que eu acabei de mostrar para vocês. Daí, isso daí pode ocasionar compras, né? Com, de repente, próximo do 600, próximo do 11, para a máxima meio do canal, que é o 44. Já é um ponto que já está aí faz bastante tempo. Daí a gente tem também outra coisa, que é um cenário quando ele pode abrir com
um gap gigantão de alta, né? Que é o que pode acontecer também. E aí ele abriria, sei lá, próximo daqui dessa região do 44, ou da região de fechamento não seria um gap, né? Mas aqui da próxima da região do 44, ou ali pra cima no 75, que era alto num canal. Aí de novo, tá? Um gap de alta, alto num canal, possivelmente não entre tanto fluxo comprador e comece a segurar em regiões que a gente já espera, porque a gente já tá estudando isso já faz um bom tempo nessa sequência aí de, bom, sei lá, quantos dias que já faz, que tem acontecido basicamente as mesmas aberturas, né? Não varia tanto disso. Hoje mesmo deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui antes de mostrar no final da aula, que às vezes eu esqueço de gravar, né? Hoje mesmo ele abriu lá, alto num canal, certo? Mostrei pra vocês lá a projeção de Fibo no gráfico de 60, que ele bate por aqui. E aqui era o centro do canal, desculpa, no 44 lá. Próximo da região de linha de tendência de baixa do gráfico diário. E aí, de novo, teve lá a agressão de compra, absorção de compra, exaustão de compra. Próximo de um ponto importante que era o 50, eu acho. Deixa eu ver aqui. Nesses candles aqui, ó. Aqui já começou a falar bastante. O fluxo nesses caras aqui, ó. Nesses blocos aqui do início do dia. 9,1, 9,2, aí já tava tendo bastante coisa. Daí, bom, como não chegou na máxima, talvez dê pra ver por aqui. Ó, não testou muitas vezes a máxima, né? Ó, lá no 50, ó. Tá pequeno aqui o... Peraí. Vou botar até 9. Eita. Olha só. Até 9,5 tava assim, ó. Né? Tinha uma média ali no book, a gente sabe que de 50 a 70. A abertura às vezes fica até menos. E daí, olha só. Começou a intensificar a compra aqui no 49 e no 50. Ficou aqui algum tempo tentando passar e não conseguia. Acima do 50,5 não conseguiam tomar porque estavam absorvendo. E quando passava, né, a região, ele já não tinha interesse de tomar para cima do 50,5. E aí depois disso caiu ali, acabou caindo meio sem volume. E aí também entrou outra coisa dentro da leitura lá que a gente tem, que a gente chama do videogame, né, que a gente falou isso há bastante tempo, seguido, já faz alguns meses talvez, ou semanas aí. Que daí de novo ele tem esse bloco aqui de preço que ele não conseguia ganhar, né, ó, esses blocos aqui. Daí não consegue ganhar. Essas regiões aqui não ia tentar muita venda, até porque estava posicionado tentar muita compra, né? Até porque estava posicionado na venda. Toda vez que chegava aqui, pode até perceber pelos blocos que as frequências são menores. E aí, de novo, ganhou esse bloco aqui de baixo, que era onde eu não estava conseguindo ganhar, né? Essa região não conseguia firmar box para baixo. E daí, de novo, mais uma região que não podia perder caso quisesse mover stop gain ou aceitar um balanço muito grande. Muito grande não, mas enfim. Daí, de novo, testava ali a região do 28, ó, e já não conseguia. Aí aqui a gente tinha um alvo que eu comentei no Telegram que era o 613, 614. Desde o começo do dia a gente estava de olho nesse cara aí. De novo, por conta das coisas que eu acabei de falar. Nos gráficos maiores lá, tem até uma linha azul que eu postei lá no Telegram. E também, esses dias a gente falou bastante, né, de gráfico. E aí, de novo, só topo menor, fundo cada vez mais forte, as frequências de venda são maiores que as de compra. Enfim, e aí tá aí até agora. Eu não sei nem. Tá parado, sei lá. Não sei o que aconteceu. Mas enfim. As coisas vão se juntando do cenário maior pro menor. E tem que conseguir encaixar isso no que a gente faz no tape reading. E conseguir gerenciar isso dentro do seu gerenciamento de risco. Bom, é isso aí. Esses são os cenários que eu tinha comentado. E daí agora a gente tem que esperar o mercado abrir aqui. Aqui. Ó, 41, 42 é a região que tem lá no meio do canal, né? A gente tava vendo agora há pouco. Aqui era no 6P, isso aqui é a região de Fibonacci.
E é isso. Os cenários estão aqui. Pra cima a gente tem alto num canal, pra baixo a gente tem baixo num canal e fibra. Vocês querem que eu pause pra explicar ou vocês conseguem entender que aqui já abriu no Fibonacci? Fala rápido aí, senão não vai dar tempo de pausar. Se precisar pausar, né? Senão eu vou continuar aqui. Tranquilo. Oi? Por aqui, tranquilo. Beleza? Beleza. Ó, o mercado abriu testando a região lá de fibra que a gente tinha visto em relação ao estudo pré-mercado, né? Pré-replay, sei lá. E a gente não tá vendo tanta pressão assim de venda que consiga mover preço para baixo, por mais que pareça ter um pouco mais de venda, não consegue muito fazer preço para baixo ali do 95. Ó, a partir dos 600 ali do 9,5, começou a aparecer mais fluxo de compra, mesmo que pequeno. Daí a gente tem aqui 95 ali, foi o primeiro ponto que começou a travar um pouquinho. Uma coisa interessante de se ver aqui nos gráficos de tempo é a média de tempo que ele demora para andar, seja na abertura de mercado aqui. Ó, aqui ficou num canal, vamos dizer assim, nos 5 minutos provavelmente, num minuto de praticamente 1 hora aqui, né? 9h45, 10 horas mais ou menos. Ele começou a querer andar para cima. Aí aqui nesse período ele ficou meio travadão, bastante tempo, praticamente umas 4 horas aqui. E não tá muito diferente no começo desse dia aqui, né? Parece que tá dando uma barra grande aqui no 15, mas ainda falta 10 minutos para fechar a barra. Daí é bom, por isso que é bom você analisar os outros time frames, né? No caso, como é que vai fechar o 5, como é que tá fechando o 1 minuto lá, que são os fractais, no caso. Ó, o minuto já formou, barra forte de compra, na região de Fibo lá. A gente tá vendo que tem mais fluxo de compra já desde a abertura, por mais que seja, não tenha aquele volume absurdo, né? Mas essas coisas já vão começando a ajudar. Também nessa formação de barra aqui, acho que eu falei algumas semanas atrás. Essa barra aqui, ó, por exemplo.
Ó, falta 10 segundinhos pra fechar. Olha só como é que ela tá formada já. Juntando todo o contexto que tem, isso daqui, pelo menos na análise Brooks, chamam de tendência desde primeira barra. O André falou isso em outro dia no canal dele, faz um tempo já. E não acontece bastante, mas também não é tipo muito raro de acontecer. Tem que estar inserido num contexto. Se estiver no meio do nada, aí já é meio complicado, um pouco mais difícil de acreditar, né? Mas acontece. Acho que essa semana passada aconteceu duas vezes ou uma vez, não lembro mais. E acontece. Correlacionar a quantidade de tempo que demora para andar em média nos outros dias, nas últimas semanas, sei lá, ou no último mês, de repente, estudar a primeira meia hora, ou a primeira 15, 45 minutos, em barra mesmo, para ver qual foi o tempo médio que demorou para dar uma amplitude relativamente boa, né? Pode ajudar em algumas coisas em relação a evitar stop, evitar tomar em hora errada, vamos dizer assim, né? Hora eu digo de hora mesmo, não em timing de execução. Tipo, até agora a gente já tem informação suficiente para conseguir imaginar que o mercado já é mais comprador. Eu gostaria de tomar mais para baixo do 95 para conseguir estopar embaixo da mínima, mas a gente tá vendo que, pô, chegou no 96 ali, já meio que rejeitou o preço por book, né? Não teve muita agressão de compra. A venda que tinha já veio meio que morrendo. E não consegui, não deu tempo de tomar ali. Às vezes no mercado ao vivo é um pouquinho mais fácil pra mim, porque não tenho que ficar tipo pausando ou mostrando tanta coisa. Eu vi que virou preço a 96, 97. Conseguiria estopar bem. Abaixo do 95 é a região que não tá querendo passar, né? Abaixo do 6 praticamente não tem negócio. Desde a primeira vez que travou. Daria pra executar 7. Mas tá voltando pra lá. Formando bastante volume já nessa região do 5 ao 607 também, 605, né? E aqui vou tentar operar com 2. O Adriano tinha pedido outro dia, eu tinha esquecido. Vou tentar tomar com 2 aqui. Também embolado ainda, né? Formou os mesmos 3 blocos para baixo, frequência muito pequena. Formou um movimento igualzinho já 3 vezes ali, ó. Desceu, subiu igual, desceu igual. E essa região do 9,5, legal de tomar. Região do 602.
É 605, aliás, ali topo da região do VAP, né? 605 até os 607,5. Pode ser uma região boa para vender, mas, de novo, se você vender, você vai estar atuando contra o cenário maior que a gente já estudou antes. É possível fazer, sim, mas não acho que a probabilidade é favorável para fazer uma operação de, sei lá, 20 pontos. Pode te dar essa amplitude que está tendo agora de 10 pontos, né? Conseguindo vender a 6, a 7, aliás. Ele vem voltando até o 6. Geralmente ele está testando o fundo ali da zona do VAP. E também a mesma coisa vale para compra, tá? Por mais que você esteja dentro do cenário maior, mas provavelmente mais fácil de comprar, é, não tá com fluxo para romper máxima, né? Do dia, no caso. Olha, chegou bem vazio na compra aí até os 605. Se fosse vender agora, poderia ser uma boa hora. 5,5, 6, 6,5. E aí o primeiro alvo, como tá pô, muito pequeno aí, ele deve travar na região do 600 de novo, 596, 97. Está operando contra, né? O cenário total lá. Daí, a gente viu que ele subiu meio sem volume também, dos 602 mais ou menos até os 610 ele chegou ali. Morreu o fluxo de compra no meio do caminho quase. Voltando para esse bloco aqui, ó. Não chega nem no 5 mais. Que é nessa região aqui de baixo, né? Cara, eu vou evitar tomar aqui no meio. No meio eu digo aqui, tipo, no 602. Aqui, ó. 600 e meio até o 603,5. 604 eu vou evitar ficar me posicionando aí. Porque é justamente o meio de um canalzinho, tudo bem, um canal muito pequeno, né? Em relação aos que a gente tá vendo lá nos gráficos de gráfico temporal. Mas, pra você tomar um stop aqui no meio é rapidão.
A partir do 98 aqui, ó, já começa a ficar um pouco melhor, né? Se eu for trabalhar com 2 lotes, consigo já tomar 1 a 8, de repente 1 a 6, 1 a 5. Não, aqui no meio não dá não. Matheus, Oi? daí 602 marcado anteriormente perdeu o valor pela movimentação do dia, né? Sim. Pode ser que venha a ser importante depois, entendeu? Tipo, sei lá pra... Mais tarde no dia, eu digo, entendeu? O mais correto seria ele estar aqui, né? Ó. Por exemplo, nessa região... Tá vendo aqui que começa o volume... Onde começa o volume é 98, né? 98 e 96. Aqui onde tá marcado o 602 é praticamente no meio do nada, ó. Tá vendo? Ou não dá pra ver? Aqui onde quase não tem volume, ó. Dá pra ver sim. Dá, né? E daí o ideal seria, tipo, você mover a linha, entendeu? Ajustar a linha pra cá, pra essa região. Mas, se você já entende que aquela região é importante, você pode apagar a linha se quiser. É difícil uma linhazinha bem marcada. Tipo, essa aqui foi meio mal marcada, entendeu? Essa daqui. Uma linhazinha bem marcada é difícil ela ficar no meio do nada. Se ela estiver no meio do nada, você já tem que começar a olhar para falar, pô, acho que alguma coisa deu errado. Ó, 98 com 97, fluxo de venda meio ruim. Eu tô a favor do meu cenário maior lá. Se começar a virar 7, não virar tanto vendedor, no caso. Não conseguir sustentar preço para baixo disso aí, vou começar a me posicionar aqui. Hum, é. Tem lote a 8, ó, se quiserem vir bater esse lote agora tem a chance aí. Não pegou as duas ordens, né, cara? Já era. Vai ficar ali. Continua um ponto bom. A premissa ali da região tá igual. Mas isso também você executa quando tá operando também? Ou pra gente ficaria confortável executar dessa maneira nessa região? Não entendi muito bem, mano, a pergunta. Eu poderia executar os dois lotes assim, No nessa 9,5? premissa aí? Um primeiro e o Sim, outro... não ia mudar muita coisa. Eu geralmente executo um depois outro. Mesmo que em nível de preço muito próximo, assim. Mas acho que é mais mania operacional mesmo. Porque não faz diferença nenhuma você tomar, tipo, 2 lotes a 9 ou tomar um a 9 e outro a 8,5, entendeu? Não muda nada. Faz sim. Pô, dá 0,25 de médio quase, entendeu? Não muda quase nada. Mas acho que eu acostumei a operar assim e daí fico clicando no dom aqui. Às vezes também, tipo, pode só quicar, pegar você e ir embora com os dois, né? Como pode ir só com um só, né? Aham, sim. Pode acontecer. Daí isso daí tem que estar dentro da sua estatística, entendeu? Quantas das vezes acontece de, sei lá, você tá revendo sua tela, quantas vezes acontece de você posicionar a ordem lá 3, 4 pontos para baixo e não pegar, só que se você posicionasse essa ordem 2 pontos, 1 ponto para baixo da primeira entrada, já não ajudaria um pouquinho ali, entre aspas, o seu médio. Que também é 1 ponto, pô, meio ponto, 1,5 ponto, praticamente não faz tanta diferença numa região boa, né, obviamente. A gente tem que ver quantas das vezes isso acontece. Eu vi que se eu executasse lá, pô, tô operando com 2, vou lá e executo 2 no mesmo preço, grande maioria das vezes, tipo, sei lá, 79% das vezes, eu poderia ter executado mais um lote, sem mudar nada no operacional, num preço um pouquinho melhor que seja, para melhorar lá meio ponto, 0,75 de 1 ponto, 0,25 no ponto, e subir com 2 lotes, entendeu? Do que, enfim, ter que executar os dois no mesmo ponto. E aí, entre aspas, perder, né, a oportunidade de poder colocar mais. Meio ponto, 1 ponto para baixo. Isso daí demorou mais ou menos uns. Pô, nem sei.
Acho que uns 9 meses mais ou menos, pra conseguir perceber isso aí. Em relação ao número de dados, né? Como eu faço pouca operação por dia, já sigo nessa média de 3 assim, explodindo 5, mas é muito difícil fazer 5 no dia. É, dá bastante tempo, né? Bastante trades no caso. A média anterior ficava em uma média de 2 a 3 trades. Hoje é a mesma coisa, 2 a 3 trades dia. Se você for botar 2 dias, já dá praticamente 400 trades pra conseguir entender esse negócio que parece ser besta, né? E aí eu acabei acostumando com operar assim, entendeu? É lógico que se eu for operar, tipo, com, sei lá, com 50 cheio, eu não vou clicar aqui 10 vezes, né, no DOM. Daí eu vou fracionar a ordem 2 vezes, 3 vezes, proporcional à quantidade de lotes que eu estiver operando. A primeira entrada, no caso, vamos colocar monte 5. A primeira entrada seria com fracionado maior, a primeira seria com 3, a segunda com 2. É, tipo Ou, isso. Aham. Tipo isso aí mesmo. melhor, Daí, se for um setup a mais, né, que você estava falando outro dia, daí se você confia muito no operacional lá, talvez não precise nem fracionar, entendeu? aí entre mão cheia. Uhum. Sim. Daí nesse caso aqui eu fiquei na pedra ali com um lote, era pra ter dois, ali é 9,25, né, de médio. 9,925. Eu teria que ter um gain ali médio com dois lotes pra bater a meta 12 pontos, vai, vamos botar assim. Daí nesse caso aqui a gente tem uma projeção relativa de, sei lá, 30, 40 pontos de alvo pra cima, com stop de 6, 5 pontos. Daí já como eu tô menor na operação, fica mais fácil, né? Segurar mais tempo e mais pontos. E consequentemente fechar com a meta do que se fosse com dois contratos, enfim. Dá pra flexibilizar um pouco o gerenciamento de risco. Daí dependendo como tiver na semana, já falei isso também várias vezes. Depende de como é que tá na semana, quanto de saldo que tem na semana. Zero operação com, entre aspas, né, menos da meta em relação ao financeiro, mas em relação ao ponto foi bom. Porque não vai fazer muita diferença, entendeu? Dessas 400 operações que eu falei em relação aos 9 meses, muito mais da metade acontecia isso, entendeu? De executar os dois lotes de uma vez, ou três, ou cinco, ou 10 lotes de uma vez, e aí voltar ali, tipo, um pouquinho, ter um main de dois, 2,5, Pegar um preço continuar melhor, né? bom, É que se o man ficar um ponto e meio, é um sinal que você pode melhorar a sua entrada ali, né? Pô, é difícil ter um main zero em todos. É bem É, difícil. Um main saudável, eu acho que até uns três. Começa a, tipo, passar de 4 ali, 4,5, já fica sempre beirando ali seu stop, daí já é meio. Alguma coisa tá errada, né? Na maioria das vezes, obviamente, né? Às vezes vai acontecer. Mas dá pra fazer com melhorar, né? E ver o erro com coleta de dado. Só tem que saber o que que você quer, aliás, o que que você quer melhorar, né? Um dado sozinho não vai representar muita coisa, não. Ó, chegou no topo do canal lá do caixote. Começar a ficar meio ligeiro aqui. Durante o dia é bom aproveitar essas coisas. Aproveitar não, mas perceber essas coisas aqui, ó.
Dentro de 25 minutos de mercado, com fluxo igual tá, com cenário igual tem antes, quantas vezes aconteceu isso daqui, ó? Ele aceitar um preço para cima da zona que estava trabalhando no canal, ou sei lá, região anterior. Não aconteceu nenhuma vez, essa aqui foi a primeira vez. Daí dessa primeira vez, ah, geralmente num canal, quando ele vai romper ou não, como ele é um canal, os movimentos deveriam ser simétricos, né? Tudo bem que às vezes não chega no fundo nem no topo, mas muito parecido em relação à frequência, em relação à região que aceita ou não o preço. Daí aqui, a primeira vez está negociando no 4, para cima do 4 e indo até o 7,5 com 8 lá. Mesmo com bastante interesse de venda, não consegue romper. Absorção na parte alta do canal. Absorção de venda na parte alta do canal. Se tiver exaustão de venda ou começar a entrar mais fluxo de compra, a probabilidade é que ele vai romper o canal. E daí, como vai romper o canal no 6P, a gente tem que juntar isso aqui com o fractal dos outros time frames lá. Como é que estava no 15, como é que estava no 30, no 60, no diário, enfim. Lá no 15, a gente lembra que tinha, ó lá, o azul lá, né? O meio do canal de outra região lá atrás. Aqui no meio vai ter o 16. E esse 30 aqui também, que foi uma parte baixa do canal, né? Um pouco mais para baixo do canal. Tá longe ainda. Mas se romper isso daqui, começa a entrar de novo naquilo lá que a gente falou algumas semanas, meses atrás, em relação ao videogame lá. Pô, tá fazendo um fundo mais alto. Sim. Aqui já foi outro fundo mais alto dentro de um canal. Um videogame menorzinho, bem pequenininho. Se ele ficar para cima, qual vai ser o desenho que vai formar? Vai ser o desenho tipo assim, né? Fundos mais altos segurando em topos anteriores. Daí já começa a ficar mais interessante para conseguir segurar a operação. Olha, não é que rompeu, né? Ele ficou para cima um pouco dessa região que tinha mais volume, que a gente tinha pensado em vender antes, que era o 7,5 mais ou menos. Aquela hora ele foi até o 10, né? Agora ele já tem dificuldade de passar para baixo aqui dessa região. Que antes ele voltava relativamente fácil e daí ia concluir o canal lá embaixo no 98, 95. A única vez que veio um pouco mais abaixo foi aqui no 3. Se quiser proteger a operação, pode ser. Eu não colocaria colado aqui no box de novo, porque eu vi que ele já veio até o 3 uma vez, mesmo que forçado ou sem volume ou sei lá. Ele não pode passar dessa região aqui. Começar a firmar preço aqui para baixo, daí zero. Ele deu uma frequência para cima, né? De 10, 12 pontos em relação à entrada lá. Daí o natural é que acontecesse uma frequência para baixo, né? Dentro de um canal. Se não está acontecendo, alguma coisa mudou. Fica um pouco mais fácil, eu acho que se vocês entenderem o fluxo de ordens como um fractal gráfico. Talvez de segundos, né? Menos de um minuto. Traduz aí, Matheus. Traduz para o meu conhecimento, minha mente bem atrasada, cara. O que é o fractal? Traduzir o fluxo para um fractal do Mas gráfico. sabe o que é fractal, né, ou não? Sei. Então, Mas tipo, se você puder, conseguir entender a movimentação de preço dentro do fractal menor. Num time frame gráfico, o menor é um minuto, certo? fractal é o tempo gráfico, É a correlação entre tempo gráfico, ô Henrique. Como é que o 15 se relaciona com o 5? Como é que o 5 se relaciona com 1? Como é que o diário se relaciona com 4 horas? Como é que o 4 horas se relaciona com 2 horas? Como é que o 2 horas se relaciona com 1 hora? 1 hora com 30? Enfim. Como é que esses. Tipo assim, você vê uma super barra no 15 minutos. O que aconteceu dentro dos 5 minutos para acontecer a barra dos 15 minutos? Às vezes pode acontecer algum sinal. Por exemplo, aqui já passou, vai dar 2 barras de 15 já daqui a pouco, ó. Vai ser 9,6, né? Só que olha só a diferença dessa barra aqui, do 15 minutos, para essa barra aqui dos 5 minutos, ó. Essa barra aqui dos 5 já me falou que era uma possível tendência desde a abertura. Aí, beleza, a gente tem aqui no 1 minuto,
mercado consolidando em 50% de FIBO no primeiro movimento. Que já era o FIBO também da abertura. Aí desce mais um time frame aqui, não dá, né? No Profit pelo menos não dá. Eu acho que outras plataformas têm. Não sei se tem gráfico de segundos. Alguém falou que existia isso aí, nunca usei. Mas, enfim. Se conseguir enxergar a movimentação dentro do candle, aqui no fluxo de ordens. Tipo, seria, vamos dizer, não é um fractal, né, de fato, mas conseguir interpretar como se fosse um fractal no fluxo de ordens. Tipo, aqui no 1 minuto, por exemplo, a gente está vendo aqui que ele deu essa barra grande, que eu falei que poderia ser nos 5 minutos as barras de tendência desde a primeira barra, desde barra 1. Daí foi lá e corrigiu 50. Beleza, aqui corrigiu 50, né? Para quem não consegue enxergar, tá aqui, ó. 50%, 61,8, ó. Esse bloco de preço aqui é bem importante, né, no dólar. Daí, beleza. Foi lá e daí deu a outra perna, que era essa perna aqui replicada para cima, praticamente, depois da retração. Aqui subiu 15 pontos, aqui da retração de 61,8 subiu mais 15 pontos. Daí, beleza. A gente viu o mesmo movimento no gráfico de 15 minutos em praticamente 2 ou 3 dias, que representou isso aqui que a gente está vendo em 1 minuto agora. Daí tá, ele veio dessa perna de impulsão aqui no 1 minuto, de novo fez um pullback lá no 50. Antes acontecia isso? Não. Que foi o que eu falei no fluxo lá, pô, não tá conseguindo mais aceitar para baixo 602, 603. Ali nesse bloco de preço aqui, antes não acontecia isso, que daí você vai lá e desce um pouquinho mais pro 6P. Que foi o que aconteceu aqui, né? Ó, começou a travar aqui em cima. Antes daqui dentro do canal não acontecia isso. Daí, se ele for replicar a perna para cima, começando pelo fractal menor, para onde é que ele deveria ir? No caso, mais 15 pontos para cima. Aqui foi a retração de 50, 61,8. Ele deveria ir mais 15 pontos para cima, que dá mais ou menos ali, aqui nessa região aqui, que tinha um preço marcado, que é uma região importante, que eu mostrei para vocês, acho que como azul, hoje, no Telegram eu comentei sobre o 613, o 614, que é... Deixa eu botar aqui, peraí. 614, aqui ó, final de canal, né? Baixo num canal naqueles outros dias ali do dia 28 até o dia 30 ali, depois voltou e ficou lá mais um tempão. Então essa região é importante. Daí no fractal de 1 minuto aqui, você vai ter que ver lá, pô, mais 15 pontos pra cima, onde é que ele vai dar mais ou menos? Vai dar ali no 13, no 18, nessa região de preço ali. Daí teria que ficar pra cima daqueles preços se ele for romper. Ele pode chegar aqui e voltar tudo. E voltar mais uma retração de... Tá, nós. Retração de FIBO, né? Enfim. É isso. É isso que eu tô querendo dizer com entender o fluxo de ordens como um fractal. Menor do que 1 minuto. Que 1 minuto, pelo menos pra mim, é o menor gráfico que tem pra conseguir conduzir os fractais. Vindo num gráfico maiorzão. E aí, obviamente, no gráfico de 1 minuto, os alvos e retrações são menores, né? Do que o alvo e retração do 15, por exemplo. Ou de 1 hora, enfim. E aí, pelo menos eu, né, eu opero desse jeito hoje, porque ao longo do tempo fui conseguindo correlacionar as coisas. Já falei algumas vezes sobre para que eu uso o fluxo de ordens, né? E é para isso, para conseguir estopar curto e conseguir achar um fractal menor. Começou a entrar um pouquinho mais de pressão de compra aí, começou a virar o 11. Teste no 13.
Se não aparecer defesa de venda, seja ela com agressão ou seja ela com absorção, se continuar tendo o cancelamento que tá tendo, deveria ficar pra cima disso daqui. E daí aqui em cima a gente tem a zona de intensa lá próximo do 30, do dia anterior, né? Segurou bastante aqui, ó. Ô, Matheus, aí só resumindo o fractal, né? O que acontece no fluxo deve confirmar com os movimentos maiores e anteriores, né? Tipo, há 5 minutos atrás, o fluxo é mais comprador, foi mais comprador, né? E espera-se que ele continue confirmando, continuando sendo comprador também, né? Para permanecer na operação aí, né? Na verdade você vai fazer os alvos em relação aos fractais maiores, né? E daí conseguir confirmar eles com os menores, entendeu? Tá. Uhum. Tipo, é mais fácil do que fazer ao contrário. Tipo, o fluxo tá comprador no 5 minutos, por exemplo. Nos últimos 5 minutos, né? Não necessariamente ele vai continuar comprador no Times and Trades. Porque a barra do 5 pode ter formado uma barra legal lá, só que o fluxo de ordem já começou a mudar um pouco. Começou a dar mais exaustão de compra, por exemplo. Começou a absorver mais venda, por exemplo. O fractal menorzinho, ele dá meio que um start antes dos outros fractais, antes dos outros tempos gráficos, né? Então, tipo, aconteceu um rompimento de pivô nos 5 minutos. No 15 ainda não aconteceu nada, entendeu? Ele vai acontecer depois de um tempo. Depois de 3 barras de 5, no caso. E às vezes no 15 nem Então, formou um pivô, entendeu? por isso que eu coloquei primeiro ver o fluxo, aí depois vai seguindo. Só que você tem que estar, tipo assim, correlacionado com o maior, entendeu? Tipo, não adianta você estudar o gráfico de 1 minuto, por exemplo. Aí depois vinham Não, pegar fluxo, entendeu? tipo, um minuto, eu acho que a gente já consegue ter mais ou menos uma noção No no fluxo de ordem, próprio né? fluxo, né? Tá, beleza. O legal é Então você ver, aí, tipo, 15, sei lá, 60, sei lá. sim, Igual eu então fiz antes se de você começar. colocar no 15 minutos aí o gráfico, Peraí, por favor, né? deixa eu tirar daqui, senão fica muita Aí, linha. então, o primeiro candle já foi mais comprador, muita força compradora, legal. O de 5 minutos daria melhor, né? O 15 minutos já mostrou força e a recuperação no segundo candle ali. Uhum. Esse aqui não foi bem Daí, forte, né? Aqui no 2. Rejeição de venda sim, e bastante força na compra. Uhum. Tá, aí já dá para definir. Aí sim, aí agora, a partir desse momento que eu verifico que os gráficos maiores estão com essa força, é onde eu coloco os meus alvos, né? Na verdade, o alvo já seria meio que. ah, Antes de você entrar na operação, você tem que ter um alvo mínimo, por exemplo, né? Uhum. Senão Isso você eu não vai sempre tenho. saber Senão você não vai ter o payoff, né? Tipo, vou Aham, estopar aqui, mas não sei onde é que eu vou ganhar. Então, não é que não dá, pode acontecer. Mas conforme o trade vai se desenvolvendo, daí você vai ver. Eu entrei pelo fractal menor, tipo 1 minuto lá, que seja o fluxo de ordens. Aí o meu alvo era 10 pontos para cima. Só que quando chegou nesse alvo, eu já tinha projeções maiores nos gráficos diários, 60, 15, 30, por exemplo. Quando chegou naquele alvo do fluxo ou do intraday ali do dia, do gráfico de 6P, continuou com fluxo comprador, por exemplo. E se eu tenho mais alvos para cima, mais projeções mais longas para cima nos gráficos de time frame maior, é aí que está a oportunidade de eu conseguir segurar um trade mais longo. Daí vai a habilidade de você conseguir segurar, né, que entra de novo naquilo que a gente falou na aula passada. Análise e gerenciamento de risco durante o trade, né? Onde é que você vai botar o stop da operação? Via fluxo de Isso. ordens, não via gráfico, entendeu? Porque via Aí gráfico às vezes já. pode tomar um balanço muito grande. E entra também a ideia de você aceitar um pullback maior ou não, né? Sim, aí vem. É. Eu acho que vem mais coisa estatística, né? Em relação ao que você tem feito. Ou que você quer fazer, sei lá. Mas é isso. Uhum. E correlacionar os times frames, no caso, os fractais,
Daí achar a entrada no menor fractal que tem, que pra mim é o fluxo de ordens. E daí operar os alvos, assim, pô, cumpriu o alvo do 1? Sim. Cumpriu o alvo do 5 minutos? Sim. Cumpriu o alvo do 15? Ainda não, mas tem alta probabilidade. Vamos dizer assim. Tô dando qualquer chute aqui, deixa eu ver se nesse caso. Aqui não tem o volume, mas deixa eu ver se aqui tem. Aqui tem ó, o volume, ó. Essa região aqui a gente já viu que tinha bastante volume. Acabou de romper uma região com bastante volume, ó. Seja do dia anterior, ou seja do dia 6, né? Ele rompeu essa região do dia 6 e 7, né? Com um candle relativamente forte. Relativamente forte não, bem forte, né? Fechamento próximo da máxima dele aqui. Legal, numa região boa aqui embaixo. Show. Daí o próximo alvo aqui seria, ele poderia travar nessa região aqui, ó. Que é a zona de intenso do dia anterior, até esse 30 aqui. Passando do 30, não tem nada, tá vendo? Não tem nada. Só tem lá o meio do canal, que também sabe que é uma região de bastante volume, né? Troca bastante lote aqui e tal. Eu quero o 42, que é essa máxima aqui desse candle, né? E aí, se você for ver, também, pô, tem, sei lá, gap de barra ficando aberto aqui em cima, que é bem no 42, 44. Daí já é um pouquinho mais, gap de barra um pouquinho mais chato. Mas, enfim, em relação ao que você estava perguntando, acho que tá certo, sim. Mas eu correlacionaria os alvos em relação ao, que nem aqui, que nem eu falei do 15, né? E tem que saber qual fractal que eu tô operando, entendeu? Se às vezes você acha que tá operando o fractal do 15 e bota um stop muito curto pra aquele fractal lá, você vai estopar, não tem jeito, entendeu? Só que daí é ao longo do tempo, né? Isso. Eu consegui arranjar um jeito de encaixar o fractal fluxo de ordens dentro dos gráficos, entendeu? Das regiões lá. Que é isso aí que eu tava falando pra vocês esses dias. Daí que vem um payoff alto em relação ao fractal que eu tô operando, que é o fluxo, vamos dizer, né? Entendeu? Morreu? Ah, não, cara, tô anotando aqui. Sim, entendi. Entendi. É que quando você fala, aí demora um tempo para processar o cérebro aqui, né, velho? É bastante coisa pra conseguir correlacionar e tomar decisão relativamente rápida, né? Mas ao longo do tempo, eu acho que vai Eu com acho, a prática, sei lá. acho que eu tava até conversando com a Ângela hoje. Primeiro a gente consegue pegar essas regiões, né? Aí fica no automático. Aí depois vem as outras coisas que ainda tem que raciocinar, mas eu acho que logo vai ficar no automático também. Deixa eu continuar o replay aqui. Ó, rompeu a região do 13, que além de ser a projeção de Fibo do fractal de 1, era uma região forte lá dos dias anteriores. Eu quero que ele volte aqui pra dentro e fique me dando trabalho aqui de novo? Não. Daí você vai começar a pensar, pô, já posso pensar em estopar se ele começar a negociar ali a 12, a 14, ficar meio chato de subir. Eu posso pensar em. Eu deixo stop aqui, mas na hora eu não deixo na máquina, tá? Enfim, ficaria nessa região aqui, pensando em zerar nessa região. Se ganhar essa região do 20 aqui, 19, aí, pô, formou um volumezinho legal aqui, deveria ir até o 30. Eu não quero que ele fique me dando trabalho para baixo do 19. Que daí entra o menor videogame, no caso, que a gente tava comentando outro dia, né? Ganhando regiões para cima, eu não quero que ele volte. Ou para baixo, enfim, se eu tiver vendido, né? E é isso. Deixa eu continuar. Ó, teve um negócio a 26, formou um buraco aqui no Volumetric Price, ó. Daí, de novo, aqui, mesma coisa, ó. Começar a negociar aqui pra essa região, do 20, 19, aqui já ficar meio ruim, eu não vou moscar muito não e vou clicar no zerar, ou venda mercado. Tá absorvendo vendas na máxima, a gente já viu isso várias vezes. O que pode acontecer? Explodir pra cima.
Ó, absorveu lá no 27, tá negociando a 32 já. Daí formou um pouco mais de volume no 27, que no caso era a região que eles tinham absorvido bastante venda. Um volumezão meio isolado aqui, né? Junto com o do dia anterior, que foi a intensa lá no 25, aqui pode ser uma boa região de suporte, ó. Dá pra ver isso aqui pelo Volume Price ou pelo VAP. Pode não voltar aqui? Pode simplesmente explodir lá pra cima e subir até o infinito, mas o padrão de mercado é que depois de uma pernada maior, uma vez maior, duas vezes maior do que a frequência, ele volte pelo menos, que nem eu falei, 80, 60% da frequência média. Aqui a gente teve uma frequência média, ó. Uma pernada de 15, 20, de 15 pontos, né? Quando saiu daquele caixote. Daí outra aqui mais 12, 14, ó, até o topo. Aí se for ver metade da frequência, ou um pouquinho mais da metade, dá uns 7, 8 pontos. Aqui já tá começando a travar um pouco mais, coisa que não acontecia antes. Começar a travar um pouco mais, 7, 8 pontos, olha onde é que dá. 60 a 80% da frequência média. Dá lá na região que absorveu bastante venda. Olha, já desce meio sem venda tal. Meio que confirmando, entre aspas, aí essa retração de frequência. Eu, sinceramente, não gosto muito de tomar operação assim. Eu uso esse tipo de conhecimento mais para conseguir mover stop ou não ficar muito preocupado se ele voltar esse tanto de ponto, né? Eu não me encaixo muito tomando operação aí, por exemplo, a tomar esse 30, por exemplo, tomar esse 30,5 aí, eu não gosto muito. Conheço pessoas que fazem, eu só não gosto muito não. Aí que seria um ponto de decisão também, né? Se você espera um pullback maior O back ou se maior realiza, né? seria uma frequência inteira, né? Ali próximo do 18, Hum. 22. Então, Bom, vai dar um pouquinho mais de uma hora hoje. Teve uma parte da aula que eu acabei não gravando, né, no comecinho. Eu vou adiantar o dia pra gente conseguir estudar o gráfico, tá? Peraí. Vou zerar isso aqui. Vamos lá, vamos ver o que deu aqui. A gente tava operando aqui, ó. A saída foi aqui. E continuou pra cima da região lá, beleza. E depois ele veio aqui no 18, ó, Adriano. Você tava perguntando, né? Essa aqui foi a correção maior, ó. Ah, eu adivinhei que isso aqui ia acontecer? Não, é o padrão de mercado. Isso aqui acontece sempre. Em vários fractais diferentes. É... Daí, o 42 lá, tava marcado nesse gráfico aqui, eu acho. 44 tava marcado aqui, que a gente tava estudando antes do replay, né? Foi cumprido, gap de barra foi fechado e cumpriu o padrão, né? Esse movimento aqui muito parecido após a retração de Fibo lá. Teve uma perna do mesmo tamanho praticamente, 100% ela completou do movimento ali em cima. Daí, aqui em cima tem de novo algumas outras variáveis, né? Ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir. Daí a gente vem de um cenário maior, aonde ele tava até falando isso com... Que dia que foi, Douglas, o negócio da WED com o topo duplo? Foi esses dias, não foi não? Foi, foi sim. Foi Cê- nesse dia mesmo.
Foi aqui, né? Nessa wedge aqui. E aí o topo duplo aconteceu por aqui, não foi? Isso eu até Ah, sugeri a questão fractal de, tipo, você traçar, pode, acho que até serve esse o diário aí, depois mostrar o 15 minutos, que aí, tipo, essas pernas maiores aí, aconteceu muita coisa no 15, né? Daí talvez, sei lá, só uma sugestão mesmo, para às vezes alguém não entendeu muito bem, não sei. eu vou ver, eu vou explicar o negócio da wedge com topo duplo e daí depois eu mostro aí que você pediu que eu não entendi direito, não. Aí você me Tá. mostra aí. Deixa eu arrancar essas linhas aqui, peraí. Só não vou tirar o 44, nem o 12, que era as linhas que a gente tinha como importante no dia, né? Tinha o 75 também, mas enfim. Bom, aqui a gente tem o edge que a gente comentou, mesmo no gráfico. Cadê? No gráfico sem ser do replay, tá desenhado aqui, né? Essa wedge aí, ó. Né? Que eu marquei no diário, então aqui fica bem menor, bem mais ruído dentro. Mas a wedge é a mesma. Tá, ó. Aqui e aqui, é igual. Daí aqui a gente já teve fara de rompimento de máxima dessas regiões. E nessa região aqui se formou lá o topo duplo que a gente estava comentando agora há pouco. Calma aí. Nesse bloco de preço por aqui, né? Ó. Essas máximas com essa máxima aqui não conseguiu romper e tal. Formando o edge com topo duplo é um padrão bem legal para operar inversão no caso. Daí a gente tem, de novo, aqui no 15. A gente estava vendo lá que cumpriu o alvo tanto do Fibo, que a gente tinha visto antes, tanto do 40 e pouco lá, que era a região de meio de canal. E já deu aqui nesse pedaço aqui, ó, o topo duplo lá no time frame maior. Que a gente estava vendo agora há pouco, que era o diário, né, enfim. Que acabou se representando aqui no 15 minutos. Quando tentou estourar lá o 90, não conseguiu, falhou e no outro dia já abriu para baixo e deu isso aqui, né? Daí tá, a gente tá interpretando agora um cenário um pouco maior. E aqui ele já meio que cumpriu, entre aspas, o que tinha que cumprir no dia para essa primeira análise. Daí a chance que ele tem de, tipo, pô, explodir para cima aqui ele já andou, sei lá, 60 pontos, né? Ó. No dia anterior ele teve uma amplitude média de 86 pontos. E no dia anterior foi um pouquinho maior, ó. Teve 120 pontos aqui nesse dia. Aí nesse outro dia aqui, mais 120. A amplitude começou a diminuir de uns 2 ou 3 dias pra cá, até chegar nesse replay, né? Tava 120, depois deu 115, depois deu 80. E esse dia, até 10, 11 horas ali que a gente adiantou, tava dando 50 e pouco. A chance dele acontecer, tipo, explodir aqui, vamos dizer aqui, ele tá aqui atuando aqui 60 pontos pra cima, daí ele teria que subir mais, sei lá, mais 30 pontos pra completar uma amplitude média, né, no caso, que daí mais 60 pontos, ele daria aqui 90, 100 pontos, ele daria próximo do topo do canal, que a gente estava estudando agora há pouquinho, e junto do topo duplo lá que teve em relação ao edge. A probabilidade é relativamente bem menor, né, em relação a ser um movimento de perna 1, perna 3, que seria a contagem lá no caso das ondas de Elliott. E é um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim, dele conseguir fazer esse movimento aqui e explodir aqui para cima de novo, por conta desse cenário inteiro que a gente tem nos gráficos maiores, né? Não tem problema a gente ter comprado nesse dia aqui, porque a gente está operando um fractal, de novo, muito pequeno. Até falei no Telegram outro dia, o fractal do diário, por exemplo, não vai importar tanto na abertura do mercado para mim. Nem o de 60 minutos. Grande parte das vezes, pode acontecer. Mas a maioria das vezes é 15 e 5 minutos que vão impactar um pouco mais a abertura. E daí, consequentemente, eu vou me enfiar ali no meio, né? Tá, aqui, como tem uma probabilidade menor, por conta do cenário maior de, de, de retração, no caso da wedge lá, a chance aqui é que ele comece a criar um movimento que tem lá no gráfico grandão, que é esse daqui. Ficou bugado de novo aqui o negócio. Lá no gráfico grandão que acabou de dar um topo duplo, o topo duplo deveria ser um padrão de queda. Aqui deu essa perna aqui com 3 puxadas dentro da wedge.
cumprindo algumas retrações de Fibonacci em relação a essa perna aqui de baixo. E aí deveria, né? Não sei se vai acontecer, dele vir aqui pra baixo. Pelo menos testar o fundo da wedge. E aí, sabendo disso, a gente tá alto num canal, toda aquela coisa lá. A chance é muito pequena do mercado continuar subindo e explodir pra cima. E às vezes, tipo, deu uma operação bem grande. Acho que deu 30, 25 pontos nesse replay. Mas eu acho que era isso, entendeu? Não tinha como ter uma projeção de alvo de 80, 60, 70 pontos, mesmo com balanços maiores, por conta do que a gente tem estudado antes, nos gráficos maiores lá. Aí, eu nem sei o que aconteceu esse dia. Deixa eu ver que dia que é esse aqui. Dia 8 de outubro. Peraí. Dia 8, tá aqui, ó. Ó. Ele veio testar o fundo da wedge? Não veio, tá longe ainda, né? Tá lá na roxa. Mas deu um movimento relativamente bom pra baixo a partir daquele estudo que a gente tinha feito hoje, ou nas semanas passadas também a gente falou disso no Discord, né? E é isso. O que era que você tinha pra ver lá, ô Douglas? Do fractal? Tipo, eu consegui visualizar melhor o fractal, por exemplo, põe no diário, por favor. Diário? É. Daí, tipo, tá aí, você tem essa wedge traçada em rosa, né? Aham. Aí, dentro dessa wedge, por exemplo, da primeira pernada lá, você tem uma pernada de alta apenas, né? Aí, se você pular para o 15, você vai ter várias movimentações, entendeu? Eu não vou mostrar junho, porque tá vendo que tá muito gap, né? Acho que É, ficou meio bugado. tá. Eu vou mostrar esse É. aqui, ó. Esse de agosto, né? Acho que é mais fácil de ver. Ó, a gente vai pegar do dia 1 de agosto lá, só que no 15 minutos. É isso que tá falando pra fazer, não é? Isso. Sim, tá Eu melhor. posso visualizar melhor assim. Aqui, dia 1 de agosto aqui, ó. Tá bem onde tá o risquinho aqui no gráfico, ó. Então, daí dentro daquela. Era só apenas uma perna de alta, né? Daí você consegue enxergar aí canal, Esse coisas, espaço aqui, ó. Aí, tipo, acho que para eu visualizar melhor a questão do fractal, eu fiz assim. Aí, Tipo, o que ele tá querendo dizer, eu acho que foi uma perna na reta, né? No diário lá. Foi é, meio que isso. sem muito ruído. Daí aqui dentro do 15 aconteceu várias coisas, realmente, ó. É. Tava dando aqui, Daí tipo, linha de você. canal, resistência, suporte, rompendo o canalzinho aqui lateral, ó. Daí a gente tem aqui essa linha de tendência de alta, né, que foi rompida aqui atrás. Essa linha de canal, que não foi rompida. No caso, marcando tudo isso aqui, não. A linha de canal não foi rompida nunca. Aqui não dá pra considerar que rompeu, porque, de novo, tem que considerar a região de preço. Realmente ficou mais fácil de ver. Dá pra ver as puxadas que teve pra cima, né? Ó. Algumas retrações, uns canais maiores, outros menores aqui em cima. Que foi lá bem na wedge, né? Que daí começou a dar o padrão ali de topo duplo também aqui aconteceu. Eu Hum. consegui visualizar melhor assim. E no 6P, como ele trabalha por ponto, não por tempo, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Mas eu acho que no tempo gráfico eu visualizo melhor do jeito que eu comentei. Daí no 6P, mais prático mesmo, eu acho. E aí, se você for ver, lembrar do que aconteceu no diário, que é esse bloco aqui, ó. Foi só um retão de alta, né? Praticamente. Daí lá no 15, que nem o Douglas falou, tem vários negócios lá acontecendo aqui dentro. Daí pra acontecer isso daqui, tem um gráfico de 5, que também aconteceu várias outras coisas, ó. O gráfico de 5 com o de 15 já é meio parecido, mas tem um pouquinho mais de ajuste, talvez, de região, né, em relação à linhazinha. E aí, pra acontecer o gráfico de 5, teve lá o gráfico de 1 minuto, ó. Não sei nem se vai dar pra mostrar, porque vai ficar bem longe. Ó, tanto de coisa que aconteceu aqui dentro pra poder formar isso daqui. Tá vendo? Então, e daí disso daqui você vai ter os alvos e projeções maiores, obviamente, por conta do tamanho, né, das regiões. E você vai descendo, picotando ali para os gráficos menores, para conseguir entender até onde pode ir, qual que foi a amplitude média dos últimos uma semana.
qual que é a volatilidade média, qual que é a projeção ou abertura, né, em relação à retração de Fibonacci, projeção de Fibonacci, onde é que tem um suporte e resistência mais forte. Figuras gráficas vão acontecer nos gráficos menores mais fácil também do que no diário. Rompimento dessas figuras também, consequentemente, vão ser mais fáceis nos menores do que no diário. Que mais que dá pra ver? Dá pra ver canal dentro de... Aqui ficou claro o canal, né? Pelo menos pra mim ficou meio claro o canal aqui em cima, nesses dias. Mas no 15 minutos fica mais claro ainda. No 5 também fica bem mais claro. O canal grande, né? Mas ficou claro. Que mais que dá pra ver? Eu acho que esses são os pontos principais. Conseguir enxergar resistências principais, que são os gráficos maiores. Projeções principais, que também são os gráficos maiores. E conseguir cortar isso dentro dos gráficos menores, de 15, de 5, que é o que a gente mais usa, né? E do 6P, no caso. Pra daí você falar, pô, tem um alvo lá pra cima. Né? Às vezes o alvo que a gente tem no TR é muito pequenininho, em relação ao que podia ser do gráfico de 15, que seja, ou de 60. Mas daí também tem que entender que as correções que vão acontecer no 60, no diário, serão maiores do que no de 5 minutos ou no de 6P, isso é óbvio, né? Daí você vai usar o 6P pra quê? Ou o fluxo pra quê? Pra conseguir antecipar, entre aspas, um movimento bom de alta, por exemplo, ou de baixa, né? Aqui, por exemplo, nesse toque aqui da linha de baixo da wedge, por exemplo. Chegou aqui e tal, finge que você começou a ver o fluxo morrer. Você sabia que essa região aqui do 236, essa região aqui já era uma região um pouco mais complicada da venda, conseguiu romper por conta dessas várias coisas. Tem suporte importante, linha de wedge passando ali, né, que é a linha de tendência de alta. Enfim, várias coisas acontecendo aqui. Você vai lá nos 5 ou 15 minutos e vê mais algumas regiões que não conseguem romper. E daí no fluxo de ordem você vê lá uma absorção de venda, uma exaustão de venda, começando uma pressão um pouco mais de compra naqueles preços ali embaixo. Vou até ver o que aconteceu aqui no dia... Peraí. Dia 17, dia 18 de setembro. Ó, dia 17 e dia 18 de setembro aqui, ó. Chega aqui nessa região, falha de barra para romper mínima. Chega na região, falha barra. Chega na região, falha barra. Chega na região, falha barra. Daí no outro dia lá, você já viu o negócio fechando aqui meio esquisito. Testando a região que era esse bloco de preço aqui embaixo, né? Ó. E daí já abrindo com gap de alta. Provavelmente esse candle aqui tem sido igual aquele candle que a gente viu agora há pouco. Daí vou ter que ir lá para os 5 minutos, ó. 18 de setembro. Ó, aqui talvez fique um pouquinho mais fácil de ver. Já abriu com gap de barra. Gap de barra não, com gap de fechamento normal. E aí a gente vê que o próprio pavio do que nós vai mostrar que ele tá fazendo aqui no 6P vai formar aquele videogame lá dentro, ó. Fundos maiores, topo ali com mais pressão de compra, e daí você vai lá comprar pra... É bem difícil isso acontecer, mas conseguir levar nesse alvo aqui, que era onde? O final da wedge, que estava operando aqui o gráfico diário, né? Enxergou essa região pelo gráfico diário, e as zonas que poderia travar, era esse cara aqui que travou bastante dia, ó. Nesse 14 ou 390 aqui. A próxima região era essa região que eu marquei aqui de azul. E a outra região era o topo lá, que estava travando já esses outros dias atrás. Mas você achou essa operação pelo 5, pelo 15 e pelo tape read, né, no caso. E aí, para você segurar tudo isso aí, obviamente você tem que ficar posicionado, que não vem ao caso. Mas só de você conseguir aproveitar uma operação de, sei lá, 20, 30, 40 pontos, essa é a única forma que eu enxergo para conseguir fazer isso de uma forma que você não fique passando tanto medo ou calor ali no meio da guerra ali que tem durante o dia, né? Porque às vezes você vai ver, você só tá enxergando um gráfico de 5. Aí você vê tá tudo bagunçado. Você vai para um pouquinho mais longe, tipo 15 ou 60, ou diário que seja. Você vê que já tá as coisas um pouco mais claras, né? Tá falhando barra no 5 porque tá numa região de resistência, tá numa região de suporte, tá numa região fundo alto ou baixo num canal, tá numa região de volume, tá numa região de linha de tendência de alta ou de baixa, tá numa zona de linha de canal, tá cumprindo o alvo de alguma figura gráfica que se enxergou.
alvo de fibra, enfim. Retração de fibra também pode ser. E aí você fala, pô, nossa, 5 minutos aqui estranhão, cheio de pavio, não sei o que lá. Você bota no 15 já as coisas começam a ficar um pouco mais claras, por exemplo. E aí você vai alinhar a leitura de fluxo de ordens para aproveitar o movimento que é mais provável que dê. Aqui era menos provável romper para baixo. Por mais que, pô, tá, vou aguentar um balanço de 50 pontos? Não vou, né? E é para isso que eu vou descer os gráficos, né? Senão o stop fica muito grande. E é isso. É isso aí. Tem alguma coisa pra falar aí, ô Douglas? Você que tem estudado. Hã? Não, não, beleza, pô, ficou bem claro. É isso.